Olha, a conversa sobre inteligência artificial no mundo da tecnologia está pegando fogo, especialmente num tópico: o possível fim dos desenvolvedores de software. A promessa, ou talvez a ameaça, era de que a IA estava chegando para pegar todos os empregos. Mas será que o alarme era para tanto? Vamos tentar separar o joio do trigo e entender o que de fato está acontecendo. Pois é, tudo começou com previsões bombásticas como essa aí. Imagina só o susto. A ideia de que 8 em cada 10 programadores iam se tornar obsoletos em questão de meses. Essa afirmação se espalhou que nem fogo em palha seca, sabe? Gerou uma onda de pânico, de incerteza em toda a indústria. E para a gente entender por que essa previsão não virou realidade, a gente precisa olhar para quem foi, digamos assim, o garoto propaganda de todo esse hype. A história de uma ferramenta que prometeu ser o primeiro engenheiro de software de IA do mundo. Lá para março de 2024, surge o tal do Devon. A demonstração, nossa, era coisa de cinema, parecia mágica. O pânico na comunidade de desenvolvedores foi genuíno, foi real. Só que a festa durou pouco. Na hora do vamos ver, quando colocaram o Devon para trabalhar em projetos de verdade, fora do laboratório, ele simplesmente não aguentou o tranco da complexidade do mundo real. E o resultado? Bem, as empresas que se apressaram em trocar gente por IA tiveram que, olha só, voltar atrás e recontratar os desenvolvedores humanos. E aí, o castelo de cartas veio abaixo. E olha, não é que a tecnologia de IA seja ruim, longe disso. O problema é que a premissa de tudo estava errada. Todo esse alvoroço foi construído em cima de uma ideia equivocada sobre o que significa de fato desenvolver software. É muito, mas muito mais do que só escrever código. Beleza. Agora vamos fundo nos detalhes. Onde é que o bicho pega para IA? Existem os problemas bem claros, fundamentais, que mostram por que ela ainda não está pronta para, sabe, assumir o volante sozinha. Então, o primeiro grande obstáculo é o contexto. Uma IA consegue, sim, criar um aplicativo simples em segundos. É impressionante, não dá para negar. Mas um software de produção, um software de verdade, é um ecossistema gigante, com centenas de milhares de linhas de código que conversam entre si. A IA se perde nesse labirinto, ela não consegue ter a visão do todo. E isso não é só papo, não. Os dados mostram o efeito prático disso. Existe uma métrica chamada code churn, ou rotatividade de código, que mede o quanto um código precisa ser alterado ou jogado fora logo depois de ser escrito. E como a gente vê aqui, o código gerado por IA tem o dobro de rotatividade. Em outras palavras, ele gera mais retrabalho, muitas vezes quebrando coisas que antes funcionavam perfeitamente. O segundo desafio é ainda mais humano. A IA é péssima em ler as entrelinhas. Ela não consegue descobrir aquilo que não foi dito com todas as letras, e é justamente aí que mora o sucesso ou o fracasso de um projeto. Pensa neste exemplo clássico. Chega um cliente e pede algo que parece simples. Precisamos de um sistema de pagamento. Uma IA pegaria esse pedido e construiria exatamente isso. Mas um desenvolvedor experiente começa a cavar, a fazer perguntas cruciais. E os reembolsos? E as assinaturas? E os impostos internacionais? A detecção de fraude? De repente, aquele pedido simples se transforma em umas 50 regras de negócio que estavam escondidas. A IA não faz esse trabalho de detetive. E para fechar essa trinca de problemas, a gente tem a tomada de decisão. Desenvolver software é quase uma arte de equilibrar pratos. Cada escolha técnica tem implicações para o negócio, para o tempo, para os recursos. Um desenvolvedor vive fazendo malabarismos com essas decisões. É melhor fazer um código super rápido agora ou um que seja fácil de manter daqui a 5 anos? A gente lança uma nova funcionalidade agora, mesmo com algumas gambiarras, ou para tudo para arrumar a casa? A IA não entende de prazos de negócio, de orçamento apertado ou da dinâmica da equipe. Ela não pode fazer esses julgamentos estratégicos. Tudo isso nos leva a uma reavaliação. Afinal, qual é a essência do desenvolvimento de software se não é só digitar a sintaxe correta? E aqui está o pulo do gato. O verdadeiro trabalho é este. É resolver quebra-cabeças, é encontrar clareza no meio da confusão, é traduzir necessidades humanas, que são sempre meio bagunçadas, em lógica de computador e é fazer escolhas difíceis. A IA gera a sintaxe, mas ela não navega na ambiguidade. Então, se a AI não é uma substituta, qual é o papel dela? A resposta está mudando a forma como a gente trabalha. Ela não é a protagonista do show, mas talvez seja a melhor coadjuvante que já tivemos. A melhor analogia que eu já vi para isso é a do carpinteiro.
Pensa bem, a furadeira elétrica não acabou com a profissão de carpinteiro, certo? Pelo contrário, ela deu superpoderes a eles, tornando-os mais rápidos, mais capazes. A IA é a furadeira elétrica do século XXI para os desenvolvedores. E isso não é só uma ideia bonita, não. Os números comprovam. Estudos mostram que desenvolvedores que integram a IA no seu dia a dia têm um ganho médio de produtividade de 35%. Isso não é substituição, gente, é amplificação. Isso significa que os empregos não estão desaparecendo, mas estão se transformando. O valor de um desenvolvedor está mudando de lugar, e as habilidades que realmente importam estão sendo redefinidas neste exato momento. Aquela preocupação com a sintaxe perfeita ou com a escrita de código repetitivo, isso está diminuindo, porque a IA faz isso muito bem, obrigado. O que se tornou ainda mais valioso é a visão do todo, é pensar como um arquiteto de sistemas, é saber decompor problemas gigantes em partes menores e, claro, navegar na complexidade das necessidades humanas. E com isso, a gente chega na conclusão mais importante de toda essa história. A verdadeira disputa não é entre pessoas e máquinas. A disputa será entre os profissionais que aprendem a pilotar essa nova e poderosa ferramenta e aqueles que decidem ignorá-la. Então, a pergunta que realmente importa não é se uma IA vai roubar um emprego. A pergunta é, agora que a gente tem ferramentas capazes de escrever o código trivial, em qual problema complexo, bagunçado e fundamentalmente humano a gente vai focar nossa energia para resolver?